Onde é que termina a liberdade de expressão de um político, hein? E onde, exatamente, começa um crime de verdade? Hoje a gente vai mergulhar nos autos de uma investigação judicial bem recente que aconteceu lá no município de Sapé, na Paraíba. É um caso super fascinante que testa justamente os limites do que pode ou não ser dito dentro de uma Câmara Municipal. Nesta nossa análise de hoje, vamos mapear direitinho o caminho que essa decisão judicial seguiu. A gente vai passar pelo incidente na Câmara, ver os limites da imunidade parlamentar, entender o reconhecimento de violência de gênero e, por fim, as consequências jurídicas distintas para cada envolvido. Então, bora lá. Ponto 1. O incidente na Câmara. Para entender essa história toda, a gente precisa montar o cenário do que foi, digamos assim, o estopim de todo esse processo. Dá só uma olhada em como as coisas escalaram no tempo. Tudo começou em agosto de 2023, num evento público. E aí a coisa foi se desenrolando até chegar num acordo de suspensão judicial em dezembro de 2025 para um dos envolvidos e, finalmente, na condenação do outro no comecinho de 2026. É uma jornada e tanto. E olha, lendo os autos do processo, tem uma ironia gigantesca aí. Sabe quando isso aconteceu? Exatamente no dia 17 de agosto de 2023. O detalhe crucial, no meio da campanha do Agosto Lilás. Para quem não lembra, essa é aquela campanha nacional importantíssima focada no combate à violência contra a mulher. E foi exatamente com esse pano de fundo que as intimidações verbais aconteceram ao vivo, transmitidas para todo mundo ver, direcionadas à cidadã Maria Tereza Carneiro. O tribunal registrou tudo na ponta do lápis. A primeira fala veio do então vereador Marconi Mãozinha. Ele soltou no microfone que pessoas daquela qualidade deveriam ser amarradas pelo tornozelo e puxadas. Pesado, né? A justiça analisou essa frase e constatou, sem rodeios, que isso gerou um medo imediato e um abalo emocional gigantesco na vítima. Mas a sessão não parou por aí. Teve um segundo momento bem tenso. O vereador Ricardo Motos também entrou na história e fez uma declaração ameaçando, literalmente, estourar no chão a cidadã. E, claro, a magistrada que pegou o caso não deixou isso passar em branco, classificando essa retórica de agressão física como uma baita intimidação. O que nos leva ao nosso segundo ponto, os limites da imunidade parlamentar. Diante dessas falas, a defesa precisou entrar em campo. E é aqui que a coisa fica com cara de filme de tribunal, porque eles acionaram um verdadeiro escudo jurídico. E que escudo é esse? É a famosa imunidade parlamentar, que está lá no artigo 29 da Constituição Federal. A ideia dessa regra é super importante para a nossa democracia, tá? Ela garante que os políticos possam debater e fiscalizar sem o medo constante de serem processados pelo que falam no exercício da função. Então, o argumento da defesa foi basicamente, olha, não importa o tom, eles falaram isso enquanto eram vereadores, então estão protegidos por lei. Só que a juíza não comprou essa ideia de jeito nenhum. Ela desmontou essa tese rapidinho. A decisão deixou claríssimo que a imunidade não é uma carta branca, um salvo-conduto para cometer crimes ou fazer ataques pessoais que não têm absolutamente nada a ver com o trabalho legislativo. Basicamente, ela disse que as falas foram feitas para colocar medo e não para somar no debate político. Aquele espaço institucional virou palco para um abuso total de poder. Passando dessa barreira da imunidade, a gente chega no ponto 3, o reconhecimento de violência de gênero. Como o tribunal provou que um crime real aconteceu ali? Bom, a justiça não trabalha com achismos, certo? A juíza cravou 3 provas fortíssimas para basear a condenação. Primeiro, o depoimento da própria vítima, que relatou estar com muito, mas muito medo. Segundo, o laudo de um profissional de saúde mental que confirmou clinicamente que a vítima teve um surto e precisou de mais medicação psiquiátrica depois do ocorrido. E terceiro, para fechar conta, o próprio réu confessou que falou mesmo aquelas frases da transmissão. Contra fatos, não argumentos. E tem um detalhe nessa decisão que é um verdadeiro divisor de águas. A juíza fez questão de reconhecer de forma bem explícita nos autos o componente de violência de gênero. Ela notou que os políticos usaram expressões com uma carga misógina altíssima. A intenção ali era claríssima, diminuir e atacar a vítima especificamente pelo fato dela ser mulher. Isso é algo gigante em termos de jurisprudência. O que nos traz ao nosso quarto e último ponto, as consequências jurídicas distintas. E aqui é onde a história dá uma reviravolta bem curiosa, porque os 2 políticos estavam na mesma sessão, falaram contra a mesma pessoa, mas tiveram desfechos totalmente diferentes na justiça.
Para entender como isso é possível, a gente tem que falar sobre um mecanismo chamado suspensão condicional do processo, que está na lei brasileira. Funciona assim: dependendo de algumas regrinhas e do histórico da pessoa, o réu pode conseguir colocar a ação penal meio que numa pausa por um tempo, digamos 2 anos. Se a pessoa andar na linha e cumprir todas as exigências do juiz nesse período, o processo simplesmente é arquivado. E é exatamente isso que separa os dois casos aqui. De um lado, você tem o Marconi Mãozinha, que pegou a pena completa, 4 meses de detenção no regime aberto sem substituição e a perda dos direitos políticos assim que não der mais para recorrer. Do outro lado, o Ricardo Motos conseguiu justamente essa suspensão condicional, ou seja, o processo dele fica adormecido por 2 anos e se ele cumprir as regras direitinho, ele nem vai a julgamento de verdade. É a mesma balança da justiça, mas o peso dos procedimentos processuais mudou o jogo completamente para cada um deles. Para fechar nossa análise, a gente deixa no ar uma provocação super importante. É óbvio que o espaço democrático precisa de proteção para que exista liberdade de verdade. Mas depois de ver tudo que a justiça desvendou nesse caso lá de Sapé, fica aquela pergunta: qual é o momento exato em que o microfone de uma câmara deixa de ser uma ferramenta para construir cidadania e vira uma arma covarde para colocar medo nas pessoas? É o tipo de reflexão que todo mundo devia fazer. Sabe, algo para ficar pensando mesmo. Continuem questionando. Um abraço e até a próxima.